Pessoal, hoje uma palavra revelada para você muito interessante. Olha só. Bom, nós estamos indo numa sequência bem legal. Falamos da igreja, falamos do templo e hoje nós vamos falar do altar. Mas fique atento para a revelação que você vai receber hoje. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho o que era o altar e a sua origem, a sua característica. Bom, o altar em hebraico quer dizer o lugar da matança, porque lá se fazia o quê? O sacrifício, né? Em grego significa o lugar do sacrifício e em latim altar vem de altares, lugar alto. Geralmente os altares eram feitos com pedra, então o povo hebraico tinha sempre essa cultura de pegar uma pedra e naquela pedra fazer o sacrifício, geralmente era um sacrifício de animais, para que eles conseguissem a remissão dos pecados, ou seja, para serem perdoados por Deus pelos pecados que eles haviam cometidos. Então geralmente o pecado ele era uma pedra, era uma rocha. Quem que fez altares? Os patriarcas fizeram, o altar começa desde lá do início. Caim e Abel fizeram altares para Deus, para sacrificarem. Moisés fez, Josué, e veio vindo, Abraão, Isaac, Jacó. Um personagem interessante que fez, né? Utilizou muito do altar, foi Davi. Quem fazia o altar para ele era o sacerdote. Isso é uma coisa que eu quero também te explicar. Também deixa eu te explicar uma coisa, no templo havia sim altares de bronze, de ouro, com outros tipos de materiais, mas o altar geralmente, o altar hebraico geralmente era feito com pedra. Agora, olha só que interessante. Para haver o sacrifício, não bastava apenas o altar, precisava de um sacerdote, sempre de um sacerdote, a pessoa fazendo a função de sacerdote, que seria aquele que entregaria o sacrifício. Segunda coisa que seria necessária, o próprio sacrifício, que geralmente era um animal, às vezes até touros se sacrificavam em animais, né? Desde uma rolinha, um passarinho, até touros, bodes, ovelhas, carneiros, enfim. E a terceira coisa que precisava era do próprio altar. Então, esses três elementos eram necessários, né? E olha só que interessante, isso tudo ocorria no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, agora começa a revelação para você. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a palavra fala aqui que Deus, na nova aliança, ele não se agrada mais lá em Hebreus 10, versículo 4 em diante, fala que Deus não se agrada mais do sacrifício de touros, de animais, de carneiros, mas sim ele queria um sacrifício maior e mais puro e excelente, que é o sacrifício do Cordeiro Santo, ou seja, de Jesus. Cristo torna-se na nova aliança o próprio sacrifício. É como se ele tomasse o lugar do animal, só que aquele sangue de animal não era um sangue puro como o sangue de Cristo, e pelo poder da ressurreição nós não precisamos sacrificar mais frequentemente. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, né? E isso é muito importante. Agora olha só que interessante, ali no momento da morte de Jesus, que foi o sacrifício onde toda a humanidade foi perdoada dos pecados, precisava-se ainda dessas três situações. Precisava-se do sacerdote, que é aquele que entregaria o sacrifício. E quem foi o sacerdote naquele momento? Senão o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus entregou-se a si mesmo. Isaías já havia profetizado, tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus ele mesmo se entrega a sua vida ao sacrifício. Então Jesus é o sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício, o próprio sacrifício porque ele é o próprio sacerdote também, porque ele se entrega em sacrifício. Jesus se entrega em sacrifício. Quando Jesus se entrega, ele faz o papel de sacerdote. E quem que era o sacrifício? O próprio Jesus Cristo. O que faltava? O altar. Alguém vai dizer assim, peraí, então o altar foi o Monte Caveira? O altar foi a cruz? Não, a cruz na verdade simboliza até o madeiro que era usado para queimar o sacrifício do altar. Não, o altar não foi a cruz, o altar não foi o Monte Caveira. Então qual que foi o altar daquela situação? Aí começa algo poderoso. O altar também foi o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a rocha, a pedra, desde o início se identificando como a pedra. Lá no Êxodo aparece aquela pedra que andava com eles e Jesus fala sobre essa pedra rejeitada pelos homens, eu vou edificar a minha igreja. Jesus é a rocha, Jesus é o altar. E agora no Novo Testamento,
Nós temos um altar sublime, maravilhoso, maior, como temos um sacrifício e também um sumo sacerdote maior. Nós somos completos em Cristo. É bem da verdade que a Bíblia fala que nós somos tabernáculos do Deus vivo. Logo, também temos que ter o altar em nossos corações. E alguém pode falar assim, mas e aquele altar da igreja? Tem que ser desprezado por isso? Não, de maneira alguma. Porque o altar da igreja também é uma representação do altar, sendo-se até uma forma alegórica do sacrifício de Cristo, porque lá no altar da igreja nós partilhamos o pão e o vinho, bebemos do vinho, que representa o quê? Em memória do sacrifício de Cristo. Então nós fazemos dali o altar, o lugar da representação, e aquele lugar também nós podemos dizer que é um lugar separado. Separado quer dizer santo, vem lá do hebraico kadosh, que quer dizer santo, separado. Então o altar da igreja é um lugar separado, onde nós utilizamos para adorar a Deus, que é uma das funções do altar, como para sacrificar de forma memorial para Deus na Santa Ceia. E é um lugar separado, onde nós temos que realmente ter muito zelo e carinho, muito zelo e carinho. E eu vejo que muitas pessoas desprezam o altar quando deveriam de ter muito mais amor e carinho. E por analogia, olha só o que fala aqui, que forte que fala. A palavra lá em Êxodo fala assim, olha, quando vocês forem no altar, nem subam por degraus no altar para que a sua nudez não seja exposta, porque é do tipo de vestimenta que o sacerdote utilizava. Então no altar até o tipo de roupa nossa tem que ser uma roupa com decoro, tem que estar bem organizadinho, o altar limpinho. Nós temos que realmente não reverenciar o altar, mas sim nós temos que simbolicamente respeitar o altar. Porque é o altar onde nós adoramos, invocamos o nome do Senhor. O altar é onde o pastor todos os dias conduz a igreja, utilizando o púlpito como se fosse a direção de um barco, conduzindo toda a nau que é a igreja, conduzindo um navio com os seus tripulantes, que é o corpo de Cristo que está dentro da igreja. Então nós temos que ter muito bem nisso. Você tinha discernimento do que é o altar? Pense nisso. Reconheça, o altar da sua igreja é santo. Você tem respeitado ele? Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Esforça-te, tenha bom ânimo. Shalom Adonai.